Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para trabalharmos mais uma etapa do processo de aconselhamento bíblico. Na aula passada, nós vimos a importância de adotarmos uma metodologia prática para o exercício do ministério do aconselhamento bíblico. Nós precisamos sistematizar o procedimento para ajudar as pessoas a mudarem biblicamente. E um dos passos importantes, ou aquilo que estamos vendo, um dos elementos-chave ou elementos centrais do aconselhamento bíblico é a coleta e interpretação dos dados, Como vimos, estamos tratando esses dois aspectos em um único momento. Então, primeiro nós vimos a importância do envolvimento com o aconselhado, a importância de desenvolvermos um relacionamento amoroso para levar aquela pessoa a crescer à semelhança de Cristo. Também vimos a importância de dar esperança bíblica para aqueles que estão recebendo a orientação da palavra de Deus, para os aconselhados que estão enfrentando problemas. Eles precisam ter uma perspectiva bíblica sobre seus problemas. E agora, um terceiro passo, ou um terceiro elemento, é o processo de coleta de informações ou coleta de dados. Vamos caminhando aqui com a graça de Deus. Coletando e interpretando dados. Ana e Jó, no Antigo Testamento, são personagens bíblicos que foram mal compreendidos em meio ao seu sofrimento e seus conselheiros, por não coletarem dados suficientes, foram precipitados em seu juízo. Por isso, no lugar de trazer esperança bíblica, apenas intensificaram o sofrimento e a dor dessas duas pessoas. Tanto Ana quanto Jó são dois personagens do Antigo Testamento bastante conhecidos nossos, No caso de Jó, nós sabemos do sofrimento intenso, da dor e tudo que Jó passou. E podemos ver ali os três conselheiros ou os três amigos, de Jó. E o que foi que eles fizeram basicamente? Eles não ouviram Jó, eles não coletaram dados, mas chegaram a uma interpretação precipitada acerca do problema de Jó, sem levar em conta esse passo importante do aconselhamento, que é exatamente a coleta de dados. Um exemplo também, um outro exemplo é a própria Ana, Quando nós podemos ver ali no primeiro livro de Samuel, certo? Quando o sacerdote Eli, sem ouvir Ana, sem coletar informações, no primeiro capítulo de Samuel, versículo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim, diz que ela, demorando-se no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. O diagnóstico que Eli apresentou sobre Ana é que ela estava bêbada, ela tinha se embriagado. E depois ela mesma compartilha que esse não foi o seu problema. Ela estava passando por uma fase bem delicada, A gente conhece a história, ela estava se derramando diante do Senhor, buscando ao Senhor e chorando. Mas o conselheiro de Ana disse que ela estava bêbada. Ambos aqui, tanto os amigos de Jó quanto o sacerdote Eli, chegaram a conclusões erradas. Por quê? Eles não ouviram a pessoa. O Winnie Mac vai ser bastante citado aqui, que é o autor, juntamente com John MacArthur, do livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico. E aquilo que a gente vai trabalhar hoje foi retirado de um capítulo desse livro e adaptado por mim. É um capítulo muito interessante sobre essa questão de fazer aquilo que chamamos de um inventário sobre a vida do aconselhado. Ele diz assim, se procurarmos interpretar os problemas das pessoas antes de coletarmos os dados necessários, conseguiremos apenas complicar esses problemas em lugar de proporcionar alívio. Então, a gente precisa
ter cuidado para, antes de interpretar ou diagnosticar o problema de alguém, coletarmos adequadamente as informações necessárias para chegarmos num diagnóstico. E aí, uma das primeiras formas de coletarmos dados é através do uso de um inventário de dados pessoais, que tem a sigla IDP, Inventário de Dados Pessoais. Aí, vocês certamente já ouviram falar essa palavra inventário, né? Que é um levantamento de recursos, levantamento de informações. Ele deve ser entregue, esse inventário de dados pessoais, no primeiro contato e deve ser devolvido, preenchido antes da primeira sessão. O formulário está disponível no site da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Aqui você tem o site onde você pode, é gratuito, é livre, você pode baixar e ter esse formulário de inventário de dados pessoais. Uma coisa importante, na nossa experiência de aconselhamento bíblico, aqui eu estou falando do aconselhamento bíblico formal, é aquele que você planeja, aquele que você elabora sessões, tem os encontros marcados e tudo mais. Geralmente, quando uma pessoa nos procura, um exemplo prático, no domingo após a reunião ali, o culto, alguém procura você, pastor ou irmão, né? Eu tenho passado um problema, tem sido muito difícil. Até às vezes a pessoa começa a chorar e ali, claro, você pode dar alguma palavra de esperança, rapidamente ouvir o problema da pessoa, mas para aconselhar biblicamente aquela pessoa, você precisa de mais informações. O que normalmente nós fazemos? Nós ou podemos mandar por e-mail ou por WhatsApp, ou entregar àquela pessoa um formulário pedindo para que ela possa preencher. E aí, aqui, eu vou depois gravar para vocês uma segunda aula apresentando, na verdade, em um outro momento em que eu vou apresentar esse formulário e explicar brevemente para vocês. Então, você entrega aquele formulário para a pessoa. Você pede, por favor, você poderia preencher esse formulário e me entregar, porque daí depois você pode marcar o primeiro encontro com aquela pessoa. Como diz aqui, esse formulário deve ser entregue no primeiro contato e deve ser devolvido preenchido antes da primeira sessão, porque a sua primeira sessão ela vai ser baseada nas informações desse formulário, nas informações que foram apresentadas e que você vai coletar. E nesse primeiro encontro você vai poder aprofundar algumas questões, tirar dúvidas, fazer perguntas sobre as respostas que as pessoas colocaram ali, ok? Mas por hora vamos caminhando, vamos avançar aqui, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos no aconselhamento formal dessa maneira. Quando a pessoa nos procura apresentando alguma demanda, geralmente nós entregamos a ela esse formulário, esse IDP. Outro passo fundamental na coleta de dados é o uso de perguntas. Então, além do formulário que a pessoa preenche, um recurso muito importante e rico para o processo de coleta de informações é o uso de perguntas. O conselheiro deve fazer perguntas que o ajudem a compreender o contexto dos problemas do aconselhado. Essas perguntas serão importantes tanto para o conselheiro no processo de coleta de dados, como também para o aconselhado. Por quê? Muitas vezes as pessoas nos procuram achando que o problema dela é X, um exemplo, onde a partir do processo de coleta de dados e interpretação, a gente vai ver que o problema dela é Y. Muitas vezes o aconselhado está sofrendo, mas ela não sabe, ou ele não sabe, qual a causa, qual o motivo que tem feito ela sofrer e qual é o seu real problema. Então, a coleta de dados é o processo inicial que vai me ajudar a ter uma clareza na compreensão do problema daquela pessoa que eu estou aconselhando, vai me ajudar a entender o contexto, ou seja, o que envolve as circunstâncias daquele problema. Então, a gente geralmente faz perguntas, eu vou tratar disso também, perguntas abertas, para que possamos obter bastante recursos ou informações sobre a vida e o problema daquela pessoa. Faça perguntas abertas, como eu disse, né? E perguntas de sondagem, para levar o aconselhado a compartilhar percepções e impressões sobre as circunstâncias envolvidas no problema. Não basta eu apenas tomar conhecimento do problema,
é importante também eu tentar, a partir dessa coleta e interpretação, saber as causas e as circunstâncias do problema, ou seja, em torno do que aquele problema gira, né? Ou ele está envolvido em que contexto. No aconselhamento bíblico, devemos estar atentos à coleta de dados. Olha que sabedoria bíblica, meus irmãos. Tiago, no capítulo 1, verso 19, ele nos diz, ou ele nos ensina: seja pronto para ouvir, tardio para falar. É muito importante, nesse processo inicial do aconselhamento bíblico, o conselheiro está bastante atento e pronto a ouvir o aconselhado, a ouvir o que ele diz, mas também prestar atenção ao que ele não disse, ou a ouvir como ele diz, como ele fala, como ele se expressa. Vimos, né, a questão da linguagem não verbal, também isso é importante, mas é imprescindível que o conselheiro esteja preparado para ouvir, ou seja, que ele ouça mais nesses encontros iniciais e talvez fale menos, seja tardio para falar. A pessoa sábia busca e adquire conhecimento e não simplesmente pressuposições ou especulações. E o estulto é aquele que fala antes de ouvir. Então, veja, vimos no início, né, da nossa aula o caso de Ana e o caso de Jó. Seus conselheiros, eles não ouviram adequadamente. Eles não estiveram prontos a ouvir, mas eles estavam prontos a falar, diagnosticar o problema. Essa é uma tentação que o conselheiro tem que resistir, principalmente nas primeiras sessões, de já dar o diagnóstico, de já rotular, de já dar nome logo de cara ao problema da pessoa. É importante você ouvir todas as informações. A obtenção de dados exigirá o uso de nossa mente no planejamento e o uso de nossos ouvidos no ouvir. Então, a nossa mente deve estar atenta, prestando atenção às informações, porque quando, às vezes, o aconselhado, nos primeiros encontros, principalmente no primeiro e no segundo, ele está sofrendo muito. Provavelmente ele vai chorar muito. A maneira como ele vai contar a história, às vezes ele vai confundir o início, o meio, o fim da história. Então vai haver uma chuva ou uma enxurrada de informações para o conselheiro. E é importante ele usar a mente, mas também os ouvidos. E caso ele não entenda algo, ele precisa perguntar àquela pessoa: foi isso que você disse? Ah, não entendi bem. Você poderia esclarecer melhor essa informação? O aconselhamento bíblico precisa abranger um método organizado de obtenções de informação que incorpora momentos substanciais de escuta ao aconselhado. É particularmente útil nas etapas iniciais do aconselhamento, encorajar o aconselhado a ser aquele que mais fala. Lembre-se que isso aqui também é parte do seu envolvimento com o aconselhado. As pessoas precisam de alguém que possa ouvi-las, que estejam atentas àquilo que elas estão compartilhando. Isso ajuda a criar um vínculo. A impressão que o aconselhado provavelmente vai sair dali aquele conselheiro, ele me escuta, ele me leva a sério, ele me deu atenção. Então você vai poder conquistar a confiança da pessoa, que é muito importante nesse processo. Então você tem que ser aquele que estimula e incentiva que o aconselhado fale mais. Afinal de contas, foi ele, né, que procurou você, ou ele que está com o problema, ok? Pode ser que o aconselhado evite falar do problema por alguns motivos. Não é fácil, irmãos, abrirmos o coração, falarmos de dor, sofrimento e aflições. Então, é possível que o aconselhado ele evite, ele procure você, ele mostra que tem um problema, mas ele não consegue abrir o coração sobre aquele problema. Então, por que isso acontece? Temos alguns motivos. Ele não conhece ou ele não está seguro da confiabilidade do seu conselheiro. Então, até a gente já viu isso, né? Que um elemento de envolvimento também no processo de criar um relacionamento é demonstrar confiabilidade, a questão da segurança, a questão de ser um confidente, claro, já tratamos isso, né? Uma confidencialidade bíblica, certo? Porque muitas vezes o aconselhado ele não está muito seguro. E aí? Eu posso compartilhar isso, mas será que isso não vai sair daqui? Será que minha vida não vai ser exposta? Então isso pode causar um certo receio. O conselheiro tem que quebrar essas barreiras. Vergonha do seu pecado
e medo de ser ridicularizado também. Uma pessoa pode ter medo, eu vou contar esse pecado, é algo vergonhoso. Talvez o conselheiro, quando sair daqui, vai ficar rindo de mim, não vai levar a sério esse problema que eu tenho sofrido. Uma outra coisa, desconhecimento do seu real problema. Eu até já mencionei isso, né? Ele não sabe por que está sofrendo, quais as causas, ou qual é o seu real problema. Muitas pessoas que nos procuram sofrem, mas não sabem realmente qual é o seu problema. O que estamos procurando na coleta de dados é o que muitas vezes está submerso no coração do aconselhado. Isso é importante, né? As pessoas, fazendo uma comparação, são como um iceberg. 10% da sua massa está visível, mas cerca de 90% está submerso, vamos assim dizer. Então, as pessoas são complexas. Não pense que você entende um aconselhado a partir de uma sessão ou duas. É um processo. Lembra que o aconselhamento bíblico é uma caminhada. Então, o que nós estamos procurando não são aquelas informações superficiais, mas questões que estão submersas no coração. Estamos procurando os ídolos funcionais que estão operando em seu coração, que aquela pessoa nem sabe. Em todo problema de aconselhamento, estamos trabalhando com o pecado e, consequentemente, com a idolatria. Com o pecado, né, que é o problema básico do ser humano, ou com o pecado que o aconselhado cometeu, ou contra o pecado que foi cometido contra ele por outras pessoas, ou uma resposta pecaminosa a um sofrimento genuíno. Por exemplo, um aconselhado que está com câncer, é uma doença, no entanto, ele está respondendo de forma pecaminosa, ele está murmurando, questionando a bondade, a soberania, a sabedoria de Deus. Ele precisa de aconselhamento, não para tratar o câncer. O câncer, quem trata são os oncologistas, mas ele precisa de ajuda para responder ao problema do câncer. E aí nós temos 6 áreas para coletar dados. E aí vem uma pergunta que é interessante, né? Eu vou tirar aqui minha imagem um pouco mais para cá. Quais são as informações de que precisamos para poder ajudar as pessoas com problemas? Então, veja, estou partindo do princípio aqui de que para ajudar alguém, você precisa ter informações importantes sobre aquela pessoa e o problema dela. Sem aquelas informações, não tem como você ser um detector de problemas, não tem como você ajudar a pessoa. Então, ajudar alguém pressupõe conhecer um pouco da vida daquela pessoa e das circunstâncias dos seus problemas, ou seja, obter informações ou dados. Então, 6 áreas que são importantes na coleta de dados. Primeiro, a vida física, né? A condição física do aconselhado. Depois, os recursos que ele dispõe ou os recursos que ele não tem. Na sequência, as emoções também são importantes, os sentimentos. Depois, as ações, os conceitos e dados históricos, ou a história de vida daquela pessoa. Então, essas são 6 áreas importantes no processo de coleta de dados. Nós vamos ver cada uma agora na sequência. A primeira área é os dados físicos do aconselhado. O homem interno pode afetar o homem externo. Existe uma conexão entre os dois. O que foi que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo disse assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interno, ou seja, a nossa alma, né, o nosso coração, pode afetar o homem externo e assim vice-versa. Essa é uma perspectiva bíblica do homem. O homem como sendo uma, digamos assim, uma unidade composta, né? Ou seja, uma unidade composta por alma, o interior, o coração, o espírito, e por uma outra dimensão externa ou físico, o corpo, né? E existe uma relação entre ambas. Uma pode afetar a outra. Então, o homem ele é composto por essas 2 dimensões.
uma dimensão espiritual, que a Bíblia traduz como coração, como alma, como eu interior, que é o centro do homem, é a parte mais importante, mas também o homem é composto por uma dimensão exterior, por corpo, pelo físico, ok? Problemas físicos podem resultar de problemas espirituais ou contribuir para que ocorram. Isso é importante. No aconselhamento bíblico, nós não negamos a influência da alma no corpo e a influência do corpo na alma, vamos assim dizer. Um exemplo disso é Davi no Salmo 32. Ele diz que enquanto ele calou, enquanto ele tentou ocultar os seus pecados, os seus ossos envelheceram. Ou seja, algo espiritual, algo moral, teve efeito sobre o seu corpo, né? E qual foi a solução para aquele problema? A confissão ou o arrependimento. Como conselheiros, precisamos estar cientes, das questões físicas, tem um pequeno erro aqui de digitação, do aconselhado, com a finalidade de resolver problemas internos que ele enfrenta. Então, precisamos estar cientes das questões físicas. Elas podem interferir na espiritualidade do aconselhado, no bem-estar não só físico, mas também espiritual deles. E aí nós vamos ver algumas áreas dos dados físicos. 5 aspectos da nossa vida física que podem influenciar a nossa vida espiritual. Primeiro, o sono, padrões de sono. É importante coletarmos dados acerca da qualidade do sono do nosso aconselhado. Se ele tem dormido bem, quantas horas ele tem dormido. Por quê? O sono afeta o meu desempenho. O sono pode ajudar também muito de como o meu humor no dia seguinte, a minha produtividade, o meu nível de concentração. E é importante saber se o aconselhado está dormindo bem, se ele não está, o que tem acontecido, se é algum fator de ordem biológica ou física que tem interferido, algum tipo de distúrbio físico, que tem algum hormônio que tem interferido no seu sono, ou se é alguma preocupação, se é ansiedade que tem tirado o sono do nosso aconselhado. Uma outra área, a área da alimentação. Sabemos, né, que é muito importante aquilo que nós comemos e como também comemos, né? Isso é importante. A alimentação pode também interferir numa vida saudável, num bom desempenho físico, né? Sabemos hoje de alimentos que têm muito sal, muito açúcar, que podem ser prejudiciais. A alimentação é importante também. Nós não podemos negligenciar o nosso corpo. Outra área, a prática de exercícios físicos é importante para o desempenho do nosso corpo, o fortalecimento, né? Para a nossa saúde também. É importante você saber se o aconselhado pratica ou não exercícios físicos. Doenças. Se o aconselhado já desenvolveu algum tipo de doença, se ele tem alguma doença, se ele está fazendo algum tipo de tratamento médico para cuidar da sua saúde. Outra, se ele está tomando remédios, isso é importante. Como conselheiros, nós não podemos nem indicar medicamentos, nem pedir, caso o aconselhado esteja tomando algum medicamento, pedir para ele parar. Nós não somos da área médica, a não ser que seja algum conselheiro que tenha alguma formação médica e que seja médico, aí ele vai ter condições. Mas boa parte dos conselheiros não tem formação na área médica. Portanto, eles não estão habilitados para nem indicar, como eu disse, nem pedir para o aconselhado parar de tomar algum medicamento. Agora, por que é importante eu saber os remédios que ele está tomando? Por causa dos efeitos colaterais. É importante eu consultar a bula. Se eu tiver um farmacêutico conhecido de minha confiança, indicar e consultar, né? Consultar para saber quais são as contraindicações, os efeitos desse medicamento no corpo. Porque às vezes, por exemplo, eu já tive caso em que a pessoa estava sob medicação, em que aquela medicação causava um certo cansaço, um certo sono na pessoa. Então, é importante a gente saber disso. Talvez seja alguma sessão, tem alguma sessão que a pessoa chegue cansada, exausta, ela dormiu a noite toda, mas não conseguiu descansar, seja efeitos médicos, efeitos de medicamentos. Uma segunda área, os recursos. Que tipo de recursos a pessoa tem à sua disposição que podem ajudá-la? Vamos ver aqui. Por exemplo, recursos espirituais.
A pessoa que você está aconselhando é crente ou não? Isso é importante. E nesse processo de envolvimento, nas primeiras sessões, né, na entrevista que a gente faz, através do inventário de dados pessoais, é importante saber se a pessoa tem uma experiência de conversão ou não, porque isso vai fazer toda a diferença no processo de aconselhamento. Se ela não é crente, eu preciso evangelizá-la, pregar a Cristo para ela. Se ela é crente, eu preciso saber o nível de maturidade dela, o envolvimento dela com a igreja, o crescimento espiritual, porque isso vai ajudar no processo de aconselhamento bíblico. Uma outra coisa, recursos intelectuais e educacionais. Aquela pessoa ela é alfabetizada, qual o nível de conhecimento ela tem? Ela já, digamos, o nível de formação, ela já está no nível universitário ou não? Por quê? Aquela pessoa sabe ler, não sabe? Ou se ela não souber ler, ela tem alguém que possa ler para ela, porque eu vou passar tarefas, teremos leituras bíblicas. É muito importante conhecermos o nível de entendimento, o nível intelectual e educacional das pessoas que estamos aconselhando. Se ela compreende o que você está colocando direitinho, como ela pensa, enfim. Experiências de vida também é um recurso, né? As experiências de vida que ela passou, o convívio social daquela pessoa, eu preciso tomar conhecimento também. Uma terceira área, emoções. Deus nos deu as emoções como indicadores externos daquilo que está acontecendo em nosso coração. Alguns conselheiros bíblicos chamam as emoções ou comparam as emoções à fumaça. Geralmente a gente diz que onde há fumaça, há fogo, né? É importante estarmos atentos que as emoções não são propriamente o problema, mas elas podem indicar ou apontar o problema. As emoções não são a causa, elas são os sintomas. As emoções como ira, medo, mágoa, ansiedade são reais. Não podemos ignorar as emoções. E jamais devem ser, como eu falei, ignoradas, né? Eles podem, esses problemas aqui, né? Podem estar apontando para a fonte do problema. Veja, mais uma vez, as emoções como ira, medo, não são a fonte, a causa do problema, a raiz, mas podem ser indicadores, podem apontar para a fonte do problema. Um exemplo prático, a ansiedade. Jesus disse que qual é a causa da ansiedade em Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante? A incredulidade, a falta de confiança na provisão e no governo de Deus. Então, a ansiedade, quando alguém está ansioso, aquilo é um sintoma causado por sua incredulidade, desconfiança no amor de Deus. Então, essa aí é a raiz do problema. Incredulidade, né? A falta de fé no Senhor, ok? E a ansiedade, ela é externa, um problema do coração. Então, as emoções, elas são importantes e devemos levar em consideração, mas elas não são a causa do problema. As emoções variam em tipo e intensidade. Há vários tipos de emoção, Também elas podem ser mais ou menos intensas em serem causadas por razões justificadas ou não justificadas, na maneira que são expressas ou corretamente para agradar a Deus ou erradamente sem agradar a Deus. As emoções é uma dimensão chamada pelos puritanos, né, de afeições. É ali que nós temos os sentimentos, emoções, enfim. Elas são importantes porque elas podem nos dirigir a Deus, mas também elas podem nos dirigir às coisas desse mundo, às frustrações e por aí vai. Ela é um recurso importante no processo de conhecer a Deus, de ser formado a imagem de Cristo em nós. Uma outra área, ações. É preciso que estejamos atentos a ouvir e perguntar o que o aconselhado tem feito em relação ao problema. Essa é uma das perguntas que fazemos, né? O que é que você tem feito a respeito desse problema? Você já procurou ajuda? Hoje, com o mundo virtual aí, né, acessível a todos, muitas pessoas vão procurar no senhor Google qual é o seu problema ou a causa daquele problema, ou até mesmo ajuda profissional externa. E elas muitas vezes não obtêm os resultados esperados. Então é importante o conselheiro ter conhecimento do que a pessoa, o que a pessoa já fez, como também pessoas que se omitem
a tratar seus problemas. Ela tem aquele problema já há muito tempo e ela não procura ajuda. E muitas vezes, quando procura no lugar errado com a pessoa errada, né? Ele dá aqui o exemplo de Caim, né? Que omitiu o seu problema. Quando Deus o perguntou onde estava seu irmão, Caim, que tinha o assassinado, acaso eu sou tutor do meu irmão? E Caim se irou, né? Caim quis fugir da presença de Deus. Enfim, foi alguém que omitiu informações acerca do seu problema. A Bíblia enfatiza a importância de nossas ações. Inclusive, Tiago nos diz, né, que a fé sem obras é morta. O nosso cristianismo precisa ser traduzido em práticas, em ações. A Bíblia que fala do justo não andar no caminho dos ímpios, não ouvir o conselho, não se deter na roda dos escarnecedores. Então, a Bíblia dá importância às nossas ações. Elas devem ser praticadas de modo correto. Uma outra área também são os conceitos. Conceito é o termo usado para descrever pensamentos, intentos ou intenções do coração. Esse texto de Hebreus nos diz que a palavra de Deus ela é capaz de discernir ou de avaliar apropriadamente os propósitos e intentos do coração. Isso é importante. É preciso que saibamos quais são os conceitos do aconselhado. Onde ele coloca a sua confiança, o que eles temem, o que ou quem são os seus deuses funcionais. Nessa parte, no momento em que você está coletando dados, você pede para a pessoa talvez compartilhar o que ela pensa, ou ela mesma compartilha o que ela pensa sobre Deus, sobre ela mesma, sobre a Bíblia, né? Então, os conceitos são crenças, são pensamentos, propósitos do coração. Muitas vezes aquela pessoa, eu acho que Deus, ele esqueceu de mim. Isso é importante a gente coletar. E aí você coloca, talvez até entre aspas, né? Ele disse que Deus o esqueceu. E depois você, olha o conceito que ele tem de Deus. Quando você estiver interpretando, né? Ele compartilhou um conceito de Deus. Acho que é Deus que está causando esse mal em mim. Deus está sendo injusto comigo. Deus esqueceu de mim. Deus não é bom. Né? Ou até mesmo sobre ela. Eu sou um fracassado. Eu nunca consigo. É importante você ir tomando nota, porque o conceito de quem Deus é e de quem a pessoa são importantes no aconselhamento. E essa parte de conceitos é muito fundamental. Ela talvez compartilhe, a minha igreja me abandonou, ninguém me procura. Então você vai tomando nota dessas informações, de conceitos, né, que são os pensamentos intentos do coração. Em última análise, o que pensamos e desejamos determinam como agimos e nos sentimos. O que determina a nossa ação são as nossas crenças, meus irmãos. O que determina as nossas ações é como pensamos, né? É como desejamos. Por isso que Tiago vai dizer, né, que as guerras ou contendas no capítulo 4 da sua carta são causadas por desejos do nosso coração. Então, é muito importante o conselheiro estar atento a esses conceitos, porque é exatamente em cima desses conceitos também que nós vamos trabalhar o conceito de amor, de Deus, de pecado, como a pessoa vê a si mesma. Uma outra área, dados históricos. Dados históricos referem-se à informação acerca do contexto de vida passado e presente das pessoas. Isso é, circunstâncias externas da vida, influências, opressões que experimentaram ou estão experimentando. De que forma as pessoas pecaram contra elas, frustrações, sofrimentos, fracassos, tentações, bênçãos temporais, sucessos, confortos e riquezas. Veja, esses dados históricos são importantes. Sabemos o passado, mas não porque o passado seja a chave para resolver o problema, como muitas psicoterapias pregam, né? Que o passado determina o meu sofrimento presente. O passado influencia, contribui, né? Ele é influente, mas não determinante. Existe esperança bíblica para redimir o meu passado, para redimir a maneira como eu olho e interpreto o meu passado. Mas não podemos também ignorar. Em relação ao passado do aconselhado, nós não podemos supervalorizar, nem também desprezar. Porque pode ter uma outra informação do passado da pessoa que vai me ajudar a compreender algumas questões de sua vida.
Então é importante, né? Muitas vezes a pessoa vem para o aconselhamento pressionada. A esposa pelo marido, o marido pela esposa, o filho pelos pais. Então, às vezes a pessoa está sofrendo uma pressão em casa, da igreja. Às vezes ela está passando aquele problema, ninguém sabe, ou as pessoas sabem e não tem visto mudança nelas. Então, o aconselhamento bíblico, meus irmãos, ou o gabinete pastoral, precisa ser um abrigo para aquela pessoa. Você precisa acolhê-la, você precisa atendê-la adequadamente, você precisa dar esperança. Aquilo precisa ser uma espécie de oásis para ela e para o seu coração, para que ela possa encontrar os recursos necessários para a mudança bíblica. Então, é importante você saber dos dados históricos da pessoa que você está aconselhando. Não podemos nos dar o luxo de ignorar o passado, porque o que aconteceu no passado influencia, como eu falei, né, de fato, nossos aconselhados, especialmente se envolver padrões de pecado. O que aquela pessoa faz, como ela faz, a frequência com que ela faz, quais são as circunstâncias que contribuem para que ela haja daquela maneira. Ou se tiver fornecido a elas a desculpa de jogar a culpa nos outros por seus problemas. Eu já aconselhei, né, casos em que a esposa procurou o aconselhamento porque não sabia lidar com um marido que se dizia crente, mas que não estava agindo como crente. E aí, fazendo a coleta de dados e acompanhando aquela esposa, a maneira como ela cobrava isso do marido era uma maneira pecaminosa. Era a coisa certa que ela estava cobrando, crescimento e mudança do seu marido, mas ela estava fazendo de uma forma pecaminosa. Ela parece ter transformado aquilo em um ídolo, para que seu marido mude. E aí nós levamos ela, né, a entender que o marido dela tem que mudar primeiro para a glória de Deus, não para o bem dela. Ela estava querendo ser satisfeita e à procura de seu bem-estar. E achava que seu problema era seu marido. Quando, na verdade, o problema primário dela não era o marido dela, mas o seu coração enganoso que estava respondendo àquela situação de uma forma pecaminosa. E aí nós ajudamos aquela mulher a pensar biblicamente, e uma das conclusões que ela chegou foi que, pastor, eu procurei o aconselhamento por causa do meu marido, mas eu também preciso de ajuda, eu preciso crescer, eu preciso ser mais parecida com o Cristo. Como coletar dados? Como é que nós coletamos dados? Primeiro, utilizando um inventário de dados pessoais. Eu vou também postar um vídeo para vocês mostrando esse formulário e rapidamente explicando as áreas, ou melhor, como nós fazemos, né? Porque já apresentamos as áreas e aí eu vou mostrar para vocês como fazer, como utilizar de forma bem prática. O inventário de dados pessoais é uma das principais fontes para coletar dados. Nós fazemos um inventário, ou chamamos também de anamnese, né? Aqueles que são da área de saúde vão saber bem o que é isso, né? Talvez você não ouviu, porque o médico ele faz uma anamnese, ele faz um levantamento sobre a vida do paciente, numa consulta médica, geralmente, né? Para saber as causas e o problema do paciente. Então, o inventário de dados pessoais é uma ferramenta para a coleta de dados. Uma outra ferramenta é a questão de fazer perguntas adequadas. Vocês vão ler materiais que vão ajudar vocês a elaborar perguntas para ampliar e aprofundar aquele problema, o entendimento acerca daquele problema. Então, é fundamental, especialmente nas primeiras sessões, para coletar dados, além do inventário, você saber fazer perguntas adequadas. E algumas dessas perguntas, conselheiro bíblico, que você vai fazer, talvez o aconselhado nunca se fez. Ele nunca parou para pensar sobre aquela pergunta. Uma outra coisa, perguntas abertas. Perguntas abertas, chamamos de perguntas abertas, geralmente aquelas em que o aconselhado não responde com ou um sim ou um não apenas, ou com um porquê. Digamos assim, por que está acontecendo? A pessoa, por quê? Você está feliz? Sim, estou. Você está triste? Sim, estou. Isso são perguntas abertas. Perdão, perguntas fechadas. São aquelas que são respondidas com sim, não e pronto. Perguntas abertas levam a pessoa a pensar, a ampliar o leque, né? Por exemplo, sobre a questão do sono, né? A pessoa compartilha que não está dormindo bem. Geralmente nós perguntamos, o que tem levado você a não dormir bem?
E aí a pessoa não pode dizer, não pode responder sim ou não. Ela vai ter que compartilhar algum problema. É porque eu estou inquieto, estou preocupado. O que é que tem levado você a se preocupar? Veja, isso são questões abertas, ok? Observando informações periféricas, elas também são importantes, né? Informações no entorno ali do problema, das circunstâncias, tomando notas. É importante o conselheiro, e nós vamos também apresentar para vocês, ter uma ficha em que ele possa estar preenchendo os dados, as informações, que ele possa registrar as sessões, especialmente, né, aquilo que o aconselhado compartilha. E agora, o que fazer? Uma vez que o conselheiro tenha coletado os dados, ele pode começar a ordená-los em um sistema. Então, você coletou os dados, você precisa agora organizar em um sistema as informações. O conselheiro categoriza os dados em temas bíblicos e com linguagem bíblica. É a partir dessas informações coletadas, que foram compartilhadas pelo seu aconselhado, que você vai planejar as próximas sessões e entender as categorias bíblicas, adequar ou, digamos assim, organizar essas informações em categorias bíblicas e apresentar o evangelho àquela pessoa a partir das demandas que ela apresentou. Ao ordenar os problemas em categorias que utilizam a linguagem bíblica, o conselheiro deve começar a avaliação do aconselhado. Aqui nós passamos a interpretar ou avaliar o problema da pessoa a partir de categorias bíblicas. Como é que a Bíblia chama aquele sofrimento? Qual o nome que a Bíblia dá para aquele problema que o aconselhado está passando? Porque daí eu vou poder ministrar a palavra, trazer versículos específicos. Lembra que o aconselhamento bíblico é um discipulado aprofundado ou uma instrução bíblica específica sobre um problema. Quais são os problemas, de onde eles vêm as causas, né? E como o aconselhado está respondendo a esses problemas. Respondendo a Deus, a ele próprio ou ao ego, os outros e as circunstâncias. Então, nesse processo, eu preciso tomar conhecimento disso. Quais são os problemas, mas a raiz ou a causa do problema? Como o aconselhado tem respondido a esse problema, como ele tem respondido a Deus, a ele mesmo, aos outros e às circunstâncias. Então, tudo isso é importante nesse processo. Não sei se ficou aí alguma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa aula, você pode, nas nossas aulas pelo Zoom, perguntar. Mas é muito importante esse processo de coleta de dados para o processo do aconselhamento bíblico, né? Para as sessões subsequentes, ok? Então, essa foi a nossa intenção, orientar e instruir você da importância do processo, da importância da coleta de dados no aconselhamento bíblico. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.